Fala galera, perdido direito, aqui é o Christian Lessa e precisamos falar sobre um novo documentário da Globo chamado Extremistas.br. Esse documentário, conforme eu estou vendo aqui, ele fala o seguinte, ele fala sobre situações onde houveram, por exemplo, a invasão do Congresso, algumas falas de umas e outras pessoas, algumas ideias também, e usa isso para poder colocar diversas pessoas em uma só bolha, em uma só classe. Quando eu vi a chamada do documentário, eu fiquei curioso para saber, com o nome Extremistas, eu fiquei curioso para saber se a Globo abordaria o outro lado do extremo. Porque se são extremos, são dois lados, certo? A Globo está falando nesse documentário de extremistas, só que apenas do lado direito. Em nenhum momento do documentário ela cita extremistas do lado esquerdo. E o que seria extremistas do lado direito? Seria, por exemplo, o fascismo, ou o nazismo, que tem a ideia de perseguir pessoas, perseguir etnias, perseguir religiões, certo? Pessoas por orientação sexual, perseguir pessoas pela cor da pele, calar as ideias de outra pessoa, impedir elas de falarem, se manifestarem, né? Por exemplo, o carinha lá naquele tracinho aqui que todo mundo sabe, ele impedia seus rivais de falar, ele prendia os seus rivais, matava seus rivais, certo? As pessoas que ele não gostava. Impediu pessoas de nacionalidade diferente terem relação, para que não criasse uma outra, por exemplo, um brasileiro com um americano, vai surgir vai dar continuidade a uma nacionalidade. Por exemplo, se você é brasileiro e ele não gostava de brasileiro, mas você teve filho com americano, de certa forma seu filho também é brasileiro, então vai dar continuidade à etnia. Então, isso na raiz que é o nazismo, certo? Então, isso seria o extremo. E nesse documentário aqui, a Globo pega alguns pontos, como por exemplo essa invasão que houve recentemente, algumas falas de algumas pessoas que não condiz com o pensamento da maioria da direita, nesse caso, não condiz com o pensamento da maioria da direita, para utilizar colocando todo mundo no mesmo bolo. Ou seja, se você votou no Bolsonaro, você faz parte da mesma turma que invadiu o STF, de acordo com esse documentário aqui. Na mesma turma que invadiu o STF, invadiu o Congresso, na mesma turma que pede coisas absurdas, na mesma turma que eles dizem que são negacionistas por conta da vacina. Só que existem pessoas realmente que negam a eficácia da vacina. E se a pessoa nega ou não quer, e daí? Isso é um problema de quem? Seu que tomou a vacina ou da pessoa que negou se tomar? Porque ela não acredita naquilo. Então, quer dizer que se eu acredito em Deus e a maioria acredita em Deus, você que não acredita é negacionista? É basicamente isso. Mas como assim você não acredita em Deus? Você é um negacionista. Então, assim, ela coloca rótulos em pessoas que muitas vezes, às vezes, nem que a pessoa não quer acreditar naquilo, mas a pessoa só não confia, não tem informação necessária. No caso que aconteceu no Brasil da pandemia, e que começou esse termo negacionismo, não foi nem em relação à pessoa não acreditar na vacina, mas a pessoa não querer que fosse obrigado a tomar a vacina. Porque eu lembro que a maior briga era essa. Você não quer que seja obrigado a tomar uma vacina que é experimental, a gente não sabe os efeitos dela. Então, assim, quem quer vai lá e toma. Quem não quer, aceita os riscos de não tomar. E nesse documentário aqui, ela coloca a pessoa que não aceita a vacina obrigatória com a pessoa que nega a vacina e não quer que ninguém tome a vacina. Ela coloca todo mundo no mesmo bolo. Ela coloca a pessoa que votou no Bolsonaro no mesmo bolo, no mesmo lugar da pessoa que invadiu o Congresso. Ela coloca
a mesma pessoa que é contra o movimento negro no mesmo lugar da pessoa que é racista. Ela coloca a mesma pessoa que é preconceituosa e que agride homossexuais, ou ela coloca a pessoa que não aceita o movimento LGBT com a mesma pessoa que agride, que bate, que xinga homossexuais. Então assim, ela não tem diferenciação. Eu não concordo com o movimento negro. Ah, então você é racista. Ela coloca todo mundo nesse lado. Mas tudo bem, se ela fizesse isso e também fizesse uma reflexão do outro lado. E o extremo esquerdo? Não fala? Porque quando você imagina, se você só ouvir o nome, se você ouvir o nome com a logo do documentário, se você ver, né, você vai identificar que é falando mal da direita, porque você vai ver lá a bandeira, o documentário tem as cores do Brasil, os teaser lá passa lá as imagens da invasão ao Congresso, aí você vai saber que é direcionado a uma crítica à direita. Mas se você só ouvir o documentário, lançou um documentário com o nome Extremistas, você vai dizer, porra, que massa, vai falar do ponto negativo dos dois lados, né? Porque são os dois extremos. Só que não fala nada. Não fala nada sobre, por exemplo, o movimento sem terra, que, mas o movimento sem terra não é extremista. Não, invadir uma terra produtiva de uma pessoa, porque não é só as terras improdutivas que são invadidas. E mesmo que fosse, e daí? A terra é da pessoa, você não tem o direito de invadir. Invadir terra, invadir casa, invadir terreno. Isso não é ser uma atitude extremista? Tomar a força, quebrar, depredar tudo. Depredar o STF, ministérios, como foi depredado já, por exemplo, pelo MST, isso não é extremismo. Aborto não é extremismo. Não é porque fala a todo momento aí na mídia que deixou de ser uma atitude, uma ideia extrema, uma ideia de extremistas. É sim, você aceitando ou não. E sabe qual é a diferença? É que muitas vezes quem está do outro lado não quer calar essas pessoas. Apenas não concorda e quer chamar para o debate. Vê se a Globo dá espaço para uma pessoa que é de direita falar em algum programa lá. Não tem esse espaço. Porque sabe que se falar, a maioria das pessoas pensa igual a ela. A maioria das pessoas são contra o aborto. A maioria das pessoas também são contra os atos de vandalismo no STF. Certo? Inclusive, quem é da própria direita é contra. Não é uma atitude inteligente invadir e fazer o que fizeram. Pelo contrário. Estou dando material para esse tipo de documentário que não tem imparcialidade nenhuma, que fala de extremistas, mas não fala do outro extremo, só fala de um lado. Não fala de tantos outros absurdos, né? Como a esquerda fala, como ditadura do proletariado, como o comunismo. É um absurdo, é uma atitude extrema. Matou milhares de pessoas pelo mundo, devia ser tão proibido quanto o nazismo, mas não é. Enfim, aborto, liberação de drogas, tudo isso são coisas extremas. São coisas de extremistas. Só que na mídia não é pintado assim. É pintado como uma coisa normal. Então, esse é o documentário da Globo. De extremistas, só é ruim para um lado. Para o outro é legal. São ideias. Vamos debater essas ideias, né? É assim que eles tratam. Se você quer armamento da população, não, isso é coisa de extremistas. Mas se você quer a liberação do aborto, não, vamos ver, talvez seja bom a liberação do aborto. A liberação das drogas talvez seja bom também. Né? Mais pena severa para criminoso, não, isso aí é coisa extremista. Por que a gente vai prender? Vamos reeducar as pessoas. Enfim, totalmente tendencioso. Se você é um cara de direita, não perca seu tempo assistindo. Agora, se você quer assistir para poder fazer uma crítica, assista, né? Ou para entender como funciona a mente deles, o que eles pensam, assista. Tudo isso que eu falei aqui poderia ser muito bem distorcido e usado num documentário desse tipo aí e me colocar como extremista, apesar de eu não ter falado opinião nenhuma minha, né? De eu ter só levantado hipóteses. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu gostei aí. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa para ela assistir também e poder abrir a mente dela um pouquinho em relação a essa manipulação da Globo. Não assiste esse documentário se você já é uma pessoa que tem convicção do que está fazendo, se você sabe muito bem quem você é, né? Não vale a pena perder seu tempo. Agora, se você quer entender como eles manipulam, né? Quer assistir de forma técnica, anotar tudo direitinho
quais são as técnicas de manipulação dele, aí assiste, vai ser legal, você vai identificar muitas coisas. Mas fora isso, vai atingir só sua honra. Colocar cristãos, que são pessoas que pregam amor, como extremistas, é porque tudo que está escrito lá, naquele livro sagrado, está começando a se cumprir. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.